Capítulo 945. No momento em que o amuleto sifão do destino deixou a mão de Leonard Mitchell, ele desapareceu no ar, seu paradeiro desconhecido. O efeito cobriu os locais onde ele e Ince Zanguiu estavam na escuridão. Mesmo a crescente tempestade prateada foi incapaz de iluminá-lo. Naquele instante, Leonard sentiu a superfície de seu corpo ficar dormente, como se um raio estivesse saltando sobre ele, criando uma leve dor aguda, que pulverizaria completamente seu corpo a qualquer momento. Mas depois disso, ele não foi bombardeado por uma dor irresistível, foi como se nada tivesse acontecido. Não, algo aconteceu. Um raio atingiu-o como se tivesse mostrado suas presas, quebrando o chão e carbonizando o solo. Klein redirecionou pessoalmente seu lançamento de tempestade de raios de Ince Zanguiu quando Leonard Mitchell usou o amuleto sifão do destino. Ah! Um grito estridente soou quando a rica escuridão ao redor de Ince Zanguiu não conseguiu dissipar a tempestade que se formou a partir de uma rede de raios prateados. Seu corpo foi arrastado para o centro da tempestade. Ele sofreu o destino de Leonard Mitchell sendo devorado pela habilidade tempestade de raios. Estrondo. O trovão explodiu profundamente enquanto a floresta de relâmpagos rapidamente se dissipava, mas antes que a tempestade de raios chegasse ao fim completo, mais relâmpagos prateados caíram do céu, causando uma nova onda de ataques. Estrondo. 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 A ira de um deus do trovão atingiu-o repetidas vezes enquanto a frequência do relâmpago voltava ao normal. Não houve lacunas entre eles. Embora houvesse ondas de escuridão surgindo da posição de Ince Zanguiu, elas não conseguiram destruir a Saraiva da Prateada. Depois de algumas tempestades de raios, a luz ofuscante finalmente diminuiu. As minúsculas faíscas serpenteavam fracamente. Ince Zanguiu permaneceu ali sem desmaiar. No entanto, sua cabeça com olhos negros, halos vermelhos sangue e símbolos misteriosos havia rachado. A carne dentro das rachaduras estava carbonizada enquanto um líquido branco acinzentado vazava. As 4 pernas de seu torso já estavam queimadas e enroladas juntas. Bastou um toque para elas caírem. Nelas, não apenas as penas brancas desapareceram, até mesmo as veias sobrepostas foram pulverizadas e espalhadas pelo chão, deixando-as na altura da cabeça com ele. Mas mesmo assim, Ince Zanguiu ainda não estava morto. As criaturas que obtiveram a divindade tinham uma vitalidade inimaginável em comparação com as pessoas comuns. O brilho vermelho sangue em seus olhos ficou mais rico à medida que a aura violenta não tinha mais espaço para diminuir. Sentimentos de ódio e arrependimento surgiram nele, dando-lhe o desejo de desabafar. Ele se odiou por pensar apenas em escapar no começo e não matar todos os inimigos presentes. Naquela época, se não tivesse se contido e usado seus poderes para liberar o terror de um semideus sem quaisquer reservas, ele seria definitivamente capaz de matar Dali Simone e Leonard Mitchell em meio aos relâmpagos. Se ele tivesse feito isso, não teria sido deixado em um estado tão lamentável por 2 Beyonders da sequência média. Porra! Merda! Ince Zanguiu rugiu e jogou fora a pena, agora escura, 008. Usando as 4 pernas restantes, ele atacou Leonard Mitchell. Leonard estava prestes a agir quando sentiu uma frieza dentro dele. Era como se cabelos finos e longos estivessem se estendendo e prendendo-o na escuridão, fazendo isso a partir de um sonho. Ele não conseguiu se mover novamente. Estrondo. Um raio atingiu Ince Zanguiu, mas só serviu para cambaleá-lo por um momento e derrubar alguns pedaços de carne carbonizada. Ele continuou seu ataque e até revelou um sorriso cruel. A partir desse ataque, ele já tinha certeza de que a pessoa escondida no fundo lançando o raio estava no limite.
A pessoa não conseguia usar mais poderes de nível semideus. Quanto a Leonard, que estava preso por incontáveis fios de cabelo invisíveis, seus pensamentos rapidamente se tornaram serenos. Era como se ele não oferecesse mais resistência e quisesse dormir na escuridão. Incapaz de se mover, ele mordeu levemente a língua e recuperou temporariamente um pouco de sua lucidez. Ele pegou o livro transparente à sua frente e recitou com sua voz etérea: Eu vim, eu vi, eu gravo. Com um ruído ressonante, um terrível furacão atingiu Insizanguil, que havia chegado com um ataque. Ele quebrou os ilusórios objetos parecidos com cabelos pretos, dando liberdade a Leonard novamente. Swoosh! Insizanguil foi jogado para cima ao cair com força no chão. Seu corpo estava coberto de cortes profundos enquanto sangue branco pálido jorrava. Apesar de ter perdido outra perna dianteira, ele ainda não estava morto. Ele se levantou novamente e se concentrou no poeta da meia-noite, que ainda estava com os olhos fechados. Sem qualquer aviso, Leonard escorregou de repente e caiu no chão. Quando tentou se levantar, parecia incapaz de manter o equilíbrio. Mesmo o vendaval que ele criou não conseguiu levantar seu corpo. Caramba! Eu deveria ter matado você quando você estava inconsciente na cidade de Tingen. Insizanguil praguejou com os dentes cerrados. Essa mulher está prestes a morrer. O mesmo vale para você. Enquanto amaldiçoava, ele mancou até a localização de Leonard como se tivesse perdido a capacidade de se mover em alta velocidade. Com uma expressão feroz, ele disse: seu capitão era irritante. Da mesma forma para aquele seu colega de equipe. Todos vocês são iguais. Depois de matar você, deixarei este lugar e retornarei a Tingen para desenterrar seus túmulos. Enquanto ele amaldiçoava, a escuridão cheia de auras cadavéricas surgiu de Insizanguil, avançando em direção ao próximo Leonard Mitchell. Leonard podia sentir que estava cheio de azar, mas não podia fazer nada. Ele nem se atreveu a abrir os olhos. Bang! Em meio a um tiro, uma bala dourada pálida perfurou a espessa escuridão mortal, trazendo luz solar ofuscante, encerrando a anormalidade interna. Pá! As cartas de tarô voaram, cravando-se no chão em diferentes pontos. Uma das cartas caiu na frente de Leonard e explodiu em chamas escarlates. Em meio às chamas, uma pessoa de meia cartola e terno preto saiu com um revólver na mão. Com um comportamento estudioso, ele tinha cabelos pretos e olhos castanhos com um rosto de contorno profundo. Ele não era outro senão Klein Moret. Incapaz de usar o cetro do deus do mar, ele retornou decisivamente ao mundo real. Ele correu para cá com o sentença de morte. Você, é você mesmo. Você realmente ainda está vivo. Morra junto com eles. A velocidade de movimento de Insizanguil se recuperou instantaneamente enquanto ele circulava ao redor de Klein, tentando puxá-lo com força para um sonho. Ele estava indo com tudo. No entanto, Klein não foi afetado de forma alguma. Ele não deu sinais de adormecer quando levantou a mão direita e puxou o gatilho como se tivesse previsto. Bang! Insizanguil foi jogado no chão por um impacto poderoso. As rachaduras em sua cabeça aumentaram. Essa bala é pela Madame Dali, disse Klein com uma voz profunda enquanto estalava os dedos. Usando as chamas que explodiram, ele apareceu ao lado de Insizanguil. Os olhos de Insizanguil se projetaram. Ao se mover em alta velocidade, ele liberou o azar em uma tentativa de influenciar Klein, mas foi completamente inútil. Esta bala é por Leonard. Todas as cartas de tarô foram acesas ao mesmo tempo, como fogos de artifício. Klein apareceu atrás de Insizanguil, engatilhou a arma e, confiando em sua intuição, puxou o gatilho. Bang!
Sangue branco claro jorrou da perna esquerda de Insi Zanguil quando ela quebrou. Sua corrida parou abruptamente, pois ele ainda não conseguiu manter o equilíbrio. Usando as cartas de tarô em chamas, ele usou salto flamejante repetidamente, impedindo-se de entrar na influência do semideus. Esta bala é pela Megose. Esta bala é pelos guardiões do portão Chanes. Esta bala é pela companhia de segurança Espinho Negro destruída. Esta bala é por todos os falcões noturnos. Esta bala é por mim. Em meio aos tiros, Klein continuou puxando o gatilho e recarregando correspondentemente enquanto disparava balas de caça-demônios. Ele arrancou outra perna de Insi Zanguil, abrindo sua testa, fazendo com que seus rugidos se transformassem em um gemido até que ele caiu no chão. Finalmente, Klein apareceu na frente de Insi Zanguil. Ele então segurou o sentença de morte em seu rosto. Neste momento, padrões misteriosos acentuaram a cabeça quase quebrada de Insi Zanguil, criando um impacto imenso. Ele ainda tinha a capacidade de resistir. Ele estava esperando que ele se aproximasse para então usar sua forma de criatura mítica para virar o jogo. Porém, os olhos castanhos de Klein continuaram olhando para ele sem refletir nada. Ele empurrou o sentença de morte para frente e puxou o gatilho. Bang! A cabeça de Insi Zanguil explodiu completamente e, como uma melancia esmagada, os fragmentos e o sangue se espalharam por toda parte. Sentença de morte soou a sentença para ele. Klein ergueu a mão esquerda e esfregou os dois olhos. Os olhos reais que se escondiam abaixo foram movidos de volta aos seus locais originais. Seus olhos castanhos estavam embaçados. Ele curvou os cantos da boca pouco a pouco e disse suavemente ao já morto Insi Zanguil: "Este tiro é pelo capitão." Ele não deu a Insi Zanguil a chance de deixar as últimas palavras. Ele não desejava saber que passado amargo este último havia experimentado. Ele então tirou uma carta de tarô restante do bolso e jogou-a no cadáver de Insi Zanguil. Era a carta A Estrela Invertida. Neste momento, uma pessoa apareceu não muito longe dele. Ele se abaixou e pegou a pena escurecida. Esta pessoa usava uma túnica branca simples e tinha uma barba dourada pálida que cobria metade do rosto. Em seu peito estava pendurada uma cruz de prata, como se ele fosse o sacerdote mais comum, mas ele era o rei dos anjos, Adam. Adam olhou para Klein e disse com um sorriso genial: "Infelizmente, não consegui deter a cobra." Ele olhou para a pena em sua mão e depois para a carta de tarô. Ele sorriu e acrescentou: "Um preço é sempre cobrado pelo que o destino concede não é mesmo?" Com isso dito, ele se virou e desapareceu lentamente da praça em ruínas a cada passo que dava. Ele deixou as seguintes palavras como se as recitasse. Sob o testemunho de um espectador, Klein Moretti completou uma grande performance, dirigindo um assassinato mágico. Com isso, ele conseguiu digerir sua poção com energia suficiente para tentar avançar antes que as cortinas caíssem. Klein não percebeu a sensação da digestão de sua poção mestre das marionetes e a reação correspondente. Com um salto flamejante, ele chegou na frente de Dali Simone. A madame já estava à beira de perder o controle. Ela disse atordoada: "Eu não quero me tornar um monstro." "Tudo bem." Klein olhou para ela com um olhar triste enquanto pensava rapidamente nos meios de resgatar um descontrolado. Ele havia considerado fazê-la recitar o nome honroso do louco antes de puxar seu corpo espiritual acima da névoa cinza, mas com seu corpo já em mutação, era aparentemente inútil. A única maneira era Dali escolher permanecer lá para sempre. Quanto à flor de sangue, também não conseguia resolver tais problemas. Dali sorriu com grande dificuldade enquanto resistia às penas brancas e às escamas pretas que cresciam dentro dela. "Então é você."
Você não me perguntou por que não tomei a iniciativa de confessar a Dan, de jogá-lo na cama? Ela respirou fundo e disse com um sorriso amargo: eu me entreguei demais no passado. E ele era um homem conservador. Eu me senti inferior. Ela não aguentaria muito mais, com o resultado de ela se tornar um monstro acontecendo a qualquer momento. Nesse momento, ela ouviu Klein Moretti responder: o capitão também gostou muito de você. Porque você era muito notável e jovem, ele também se sentiu inferior. Dali sorriu quando seu olhar embaçado viu um homem com um sobretudo preto e a linha do cabelo recuando. Ele tinha olhos cinza escuros. Ela observou quando ele pressionou a mão no peito, se abaixou e estendeu a palma da mão para convidá-la para uma dança. Ela estendeu a mão enquanto seus pensamentos ficavam lentos. O homem de olhos cinzentos e casaco preto puxou Dali, cuja mutação estava desaparecendo lentamente. Sob a supervisão de Leonard, eles dançaram uma dança animada na praça destruída, com a fonte jorrando água por toda parte. Um material após o outro voou. Havia videiras douradas e uma máscara de borracha bastante feia. Sob a orientação da espiritualidade, eles se misturaram lentamente e entraram em uma pequena garrafa de metal. Em meio à bela dança, Dali inclinou-se suavemente, descansando nos braços de Dan. Klein segurou o frasco de poção, levou-o à boca e bebeu. Nota: 1. Citação de Stefan Zweig. Ponto.